Sejam bem-vindos mais uma vez ao Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Após férias decidimos regressar e regressamos com um tema que nos parece ser dos mais relevantes ultimamente, até pelo aumento que tem havido nas compras à distância, através da internet. E hoje, mais uma vez, temos connosco o Dr. Carlos Costa, que nos vai falar sobre o direito de arrependimento nas compras à distância. Começamos com a primeira questão, que é muito relevante relativamente a este direito do consumo, principalmente numa altura em que, saídos da pandemia, continuamos a consumir digitalmente. Portanto, a primeira grande questão que todos nós nos interrogamos muitas vezes quando fazemos compras na internet é: existe ou não um direito geral de arrependimento nas relações de consumo, Dr. Carlos? Olá, Dr. João Massano. Antes de mais, agradecer naturalmente o convite que me endereçou para estrear este podcast. Respondendo liminarmente à questão que me coloca, a resposta é não. De facto, por regra, os contratos naturalmente são para serem cumpridos, nos seus exatos termos, pelo que os sujeitos do negócio não podem modificar unilateralmente as suas cláusulas, nem determinar a extinção do contrato, exceto se, naturalmente, se houver acordo nesse sentido dos sujeitos desse mesmo negócio, ou nos casos em que a lei ou o contrato o admitam. Então, mas diga-me porque é que há esta ideia que toda a gente acha que em todos os contratos feitos online tem a possibilidade de se arrepender. Porquê é que isso acontece, na sua opinião? Efetivamente, estamos em presença, diria, daquele que é, porventura, o mito mais popular do direito de consumo. E isto porque, e facilmente é bom de ver que assim é, desde logo nos contratos feitos em loja física, na verdade, ao contrário do que muitos consumidores pensam, só por mera cortesia comercial, praticada pelo comerciante, mediante as condições por ele predispostas, é que o consumidor poderá devolver o produto num determinado período de tempo, sem que tenha de justificar a sua decisão de desfazer o negócio. Mas diga-me o seguinte, como é que é possível haver essa ideia e coordenar essa ideia com o facto de eu comprar alguma coisa e depois chegar a casa e verificar que o produto tem um defeito? O que é que eu posso fazer? Estamos em presença de outra questão. Efetivamente, uma realidade é, pura e simplesmente, exercer o direito de arrependimento. Questão diversa é adquirir um determinado produto e ele vir a manifestar alguma falta de conformidade, aquilo que vulgarmente se denomina por defeito. Nesse caso, havendo um defeito relativamente àquilo que foi acordado entre os sujeitos do contrato ou aquilo que o consumidor possa razoavelmente esperar quanto ao desempenho ou à qualidade que o bem revela, poderá, efetivamente, e isso é de todos conhecido, no prazo da garantia legal, anteriormente de 2 anos, desde o dia 1 de janeiro de 2022, para as compras efetuadas após esta data, já de 3 anos, o consumidor poderá exigir a reparação ou a substituição do bem a título gratuito, sem grave inconveniente, num prazo, em regra, não superior a 30 dias. Então, mas se ainda assim, depois dessa situação e depois dessa substituição ou reparação, se acontecer que se mantenha o defeito ou se aparecer outro vício que comprometa e que coloque em causa a confiança no fornecedor do produto, o que é que o consumidor pode fazer? Efetivamente, em regra, numa primeira instância, o consumidor deve optar ou pela reparação ou pela substituição, mas numa das hipóteses em que o Dr. João Massano avançou, de facto, nessas circunstâncias, o consumidor já poderá resolver, ou se quisermos, usando uma linguagem mais facilmente acessível, rescindir o contrato, se esse defeito, entretanto, se manifestar. Dizer ainda que, inclusive, nos primeiros 30 dias após a entrega do bem, nesse caso, já não existe esta hierarquia de direitos, isto é, o consumidor já não é obrigado a optar entre a reparação e a substituição, poderá, inclusive, desde logo, solicitar ou a substituição do bem, imediatamente, ou a rescisão do contrato. E diga-me o seguinte, quando é que pode acontecer, no fundo, que casos são esses que permitem o exercício desse direito pelo consumidor? É importante termos presente o que é que caracteriza este direito. Aquilo que falamos há instantes, a propósito da desconformidade ou do defeito, nesse caso,
o consumidor pode, no limite, como vimos, rescindir o contrato, mas falo com um justo motivo, tem uma justa causa para o efeito. Já no arrependimento, não. O exercício do direito de arrependimento não carece da invocação de um justo motivo e, portanto, o consumidor poderá, nesses casos, e já vamos ver que casos são esses, porque se vê exposto a um risco acrescido na tomada de decisão de adquirir um produto ou um determinado serviço, designadamente fazendo por impulso, ou sendo alvo de uma venda agressiva, poderá, porventura, tomar uma decisão pouco refletida, ou pelo menos pouco esclarecida, e apenas nesses casos, de facto, justifica o exercício do direito de arrependimento. Dar nota, efetivamente, que este direito de arrependimento está previsto em vários diplomas, designadamente ao nível do contrato de crédito aos consumidores, dos contratos de crédito aos consumidores, dos contratos de viagem organizada, mas, efetivamente, o grande domínio, o domínio por excelência do exercício do direito de arrependimento são, ou se quisermos, desdobrando, são dois domínios. Por um lado, os contratos celebrados à distância, aquilo que todos nós sabemos, contratos celebrados através da internet, com recurso à televisão, na sequência de um contacto telefónico, e os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. Os contratos celebrados no domicílio, no local de trabalho, na via pública, a chamada venda porta a porta. Estes são, de facto, os domínios por excelência do exercício do direito de arrependimento e é sobre eles que vamos dedicar as próximas palavras. Mas, então, quem pretender exercer o direito de arrependimento, no caso dos contratos à distância e dos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, quando é que o pode, quando é que o deve fazer? No caso dos contratos de prestação de serviços, pensemos, por exemplo, nos contratos de prestação de serviços de telecomunicações, o prazo para o exercício é um prazo contínuo, portanto, 14 dias seguidos desde o dia da celebração do contrato. Já nos contratos de compra e venda, por exemplo, pense na compra de um eletrodoméstico, aí o mesmo prazo de 14 dias, começa a contar-se a partir do momento da aquisição da posse física do bem, isto é, dizemos em termos mais simples, a partir do momento em que o consumidor recebe o produto. Então, basicamente, depois de sabermos o quando, temos que saber como é que o vamos fazer, se há alguma forma especial, se tem que ser carta registada com aviso de recepção, se ela impõe algum formalismo específico para exercermos o direito de arrependimento ou não. Não existe efetivamente um formalismo específico. Dar nota, desde logo, o consumidor pode, e porventura será mais fácil fazê-lo, pode exercer o direito de arrependimento mediante o preenchimento e o consequente envio do formulário de livre resolução que é fornecido pelo próprio comerciante. Mas não está obrigado a utilizá-lo. Poderá fazê-lo por meio de qualquer outra declaração, desde que inequívoca, em que comunique por palavras suas, lá está, poderá utilizar expressões como rescindir, por exemplo, tal como aqui tivemos a oportunidade de referir, a sua decisão de fazer cessar o contrato. Como é que o poderá fazer? Não está sujeito a nenhuma formalidade em especial, pode fazê-lo por meio de carta, por contacto telefónico, devolvendo o bem, neste prazo de 14 dias, ou por qualquer outro meio suscetível de prova nos termos gerais. Diga-me o seguinte, agora falando de todo o formalismo agora do lado de quem vende ou presta o serviço, esse sujeito tem alguma obrigação de informação relativamente ao consumidor antes da conclusão do contrato e, caso não o faça, há alguma consequência? Efetivamente. Diante da panóplia de deveres de informação pré-contratual, isto é, antes da celebração do contrato, aos quais o comerciante está adstrito, um deles é precisamente informar o consumidor de que lhe assiste este direito de arrependimento. Caso não o faça, o prazo para o exercício do direito de arrependimento passa a ser de 12 meses a contar da data do termo daquele prazo de 14 dias. Ou seja, na prática o consumidor tem 14 dias mais 12 meses para exercer o direito de arrependimento. Todavia, se durante este prazo de 12 meses, este segundo prazo que acabei de referir, o profissional, isto é, o comerciante, comunicar ao consumidor de que lhe assiste o direito de arrependimento, então, a partir desse exato momento, o consumidor passa a ter 14 dias para rescindir o contrato, desde o momento em que receba essa informação. E diga-me o seguinte, o consumidor tem que pagar alguma coisa para poder arrepender-se neste caso, ou não? Não. Essa é uma das notas típicas do direito de arrependimento e uma das notas peculiares do direito de arrependimento é o facto de o consumidor não ter que incorrer em quaisquer custos
para exercer o direito de arrependimento, sendo inclusive nula qualquer cláusula, qualquer estipulação contratual que imponha ao consumidor uma penalização pelo exercício do direito de arrependimento ou cláusula, em termos distintos, que imponha uma renúncia a esse mesmo direito. Dizer ainda, inclusive, que o próprio custo de devolução do produto por parte do consumidor ao comerciante, após exercício do direito de arrependimento, na sequência, portanto, da comunicação em que ele manifesta a sua intenção de colocar termo ao contrato, esse mesmo custo é suportado pelo comerciante. Então, mas isso significa que mesmo que haja uma cláusula no contrato que diga que o consumidor tem que pagar um determinado valor, por exemplo, a título de custos administrativos do direito de arrependimento, ele terá ou não terá que pagar esse custo? Aí, diversamente, se o consumidor tiver sido previamente informado de que, de acordo com as cláusulas contratuais por norma predispostas por parte do comerciante, que ele terá que arcar com essa despesa, então, nesse caso, tê-lo-á que fazer. Dar nota, particularmente com interesse para os contratos de prestação de serviços de comunicações, de que falámos há instantes, nesse caso, caso se verificar que o consumidor opta por ter acesso ao serviço imediatamente, isto é, celebra o contrato e pretende ter acesso ao serviço de telecomunicações no imediato, e ainda assim, naquele prazo de 14 dias, exerce o direito de arrependimento, nesse caso, nessa circunstância, terá que, uma vez exercido o direito, assumir o pagamento de um valor proporcional ao serviço de que usufruiu, o serviço que lhe foi prestado, relativamente ao conjunto das prestações que se encontram previstas no contrato. Então, e outra coisa que naturalmente qualquer um de nós que celebra esse tipo de contratos quer saber é, depois do direito de arrependimento, o que é que quem nos vende, quem nos prestou o serviço, tem que fazer? Ora, nesse caso, o comerciante, uma vez notificado desta decisão da parte do consumidor, terá que devolver a totalidade da quantia que o consumidor despendeu para adquirir o produto. Incluem-se aqui não apenas o preço do bem, mas quaisquer outros valores que tenham sido pagos pelo consumidor, nomeadamente os portos de envio. E diga-me o seguinte, há alguma situação em que o comerciante possa ficar com o valor? Pode efetivamente acontecer. O consumidor não, o comerciante, digo, pode efetivamente reter o reembolso dos pagamentos que tenha recebido da parte do consumidor, enquanto o bem que o consumidor adquiriu e que agora irá restituir, enquanto essa restituição não tiver lugar, ou, dito de forma mais rigorosa, enquanto o comerciante não tiver recebido o bem devolvido, ou pelo menos o consumidor não provar que procedeu à devolução do bem. Então, e outra coisa que muitas das vezes também se verifica e que as pessoas têm dúvidas é, e se as pessoas usarem esse bem durante os tais 14 dias, perdem o direito ao arrependimento ou mantêm? Não. Efetivamente, desde logo, uma vez celebrado o contrato, como é por todos sabido, o consumidor assume-se como proprietário do bem. E, naturalmente, enquanto proprietário do bem, é-lhe admitida a possibilidade de manipular o bem, fazendo-o de forma que não exceda aquilo que seria habitualmente permitido no próprio estabelecimento comercial, caso se tratasse de uma compra em loja física. Vamos a exemplos. No caso, por exemplo, da prova de uma peça de vestuário e de calçado, está em causa não apenas visualizar o bem, mas também vesti-lo e usá-lo para efeitos de experimentação. Outro caso, a compra à distância de um automóvel. Nesse caso, o consumidor tem a possibilidade de realizar um test drive, como tipicamente acontece num stand de automóveis quando fazemos a compra em loja física. Também, nesse caso, à semelhança do anterior, deve considerar-se que, quer num caso, quer noutro, estamos em presença de usos que são tolerados por parte do comprador, ainda que, note-se, tal implique uma diminuição do valor do bem para o comerciante. Mas, nesse caso, essa diminuição do valor do bem para uma eventual revenda enquanto veículo usado que o comerciante tivesse em vista, essa depreciação, o risco dessa depreciação, corre por conta do vendedor. E se essa utilização durante os 14 dias for uma utilização imprópria, excessiva, ainda assim há ou não há possibilidade de exercer o direito de arrependimento? Nesse caso, se estivermos em presença de um uso que vá para além daquilo que seria habitualmente admitido em estabelecimento comercial, o fornecedor, ainda assim, não se poderá opor ao exercício do direito de arrependimento, ainda, salvo-se, é importante dizê-lo,
terá, pelo menos, a faculdade de reclamar o pagamento de uma indemnização pela depreciação do produto, pela sua desvalorização. Então, mas do que diz, doutor, eu posso concluir que o direito de arrependimento existe sempre? Também não. É verdade que, em regra, nas compras à distância e fora do estabelecimento comercial existe um direito de arrependimento, de facto. Já vimos que não é um direito geral de arrependimento porque, por exemplo, não se aplica nas compras em loja física, mas também há casos de compras à distância e fora do estabelecimento comercial em que o próprio legislador estabelece uma exclusão do direito de arrependimento. E há, de facto, casos, e eu vou enunciar alguns, há outros também que estão tipificados na lei, que a lei taxativamente enumera, mas, porventura, aqueles mais relevantes portanto, com maior importância prática são os seguintes. Estamos a pensar nas situações de fornecimento de bens confeccionados de acordo com especificações do próprio consumidor ou que sejam manifestamente personalizados. Pensemos, por exemplo, num fato ou numa peça de vestuário feitas à medida, num móvel, numa peça de mobiliário ou em cortinados feitos à medida, por exemplo. Pensamos também nas situações de fornecimento de bens que, pela sua natureza, não possam ser reenviados ou sejam suscetíveis de se deteriorarem ou de ficarem rapidamente fora de prazo. Pensemos, por exemplo, em géneros alimentícios como o leite ou os ovos. Nas situações de fornecimento de bens selados, não suscetíveis de devolução por motivos de proteção de saúde ou de higiene quando abertos após a entrega. Pense, por exemplo, em pensos, em roupa interior, em produtos cosméticos. Ou ainda nas situações de fornecimento de gravações áudio ou vídeo seladas ou de produtos informáticos selados, a que o consumidor tenha retirado o selo de garantia de inviolabilidade após a entrega. Então, agora, já para concluir, a pergunta que eu lhe gostava de fazer é a seguinte. Face à agressividade do comércio online, por exemplo, face a todos os estímulos exteriores que nós recebemos para consumir, o advogado, o que é que pode fazer aqui? Será que o advogado tem algo que o distinga no auxílio do cidadão ou, por isso, simplesmente não há qualquer papel relevante para o advogado aqui? Bem pelo contrário, o advogado pode e deve ter um papel muito importante na ajuda ao consumidor. Já vimos que estamos aqui em presença de contratos que, por norma, se caracterizam por compras e vendas realizadas por impulso, por vendas agressivas, portanto, em que o consumidor está numa posição de particular fragilidade e, por via disso, existe todo o interesse em contar com a colaboração, com o contributo de um advogado que possa prestar a devida assessoria ao seu cliente, ao seu constituinte, a fim de saber, em face de uma compra que haja realizado e relativamente à qual pretenda reagir, não estando satisfeito com o bem adquirido, ou porque esse bem, já vimos, situação diversa, padece de um defeito, de uma desconformidade, saber em concreto quais os meios de reação de que pode lançar mão para atenuar ou mesmo eliminar os eventuais efeitos indesejados que tenham decorrido dessa compra e venda ou dessa prestação de serviços. Dizer ainda que um aspecto muito importante e que por vezes é descurado. No caso do exercício do direito de arrependimento, de que aqui tratamos, muitas vezes o consumidor não observa aquele requisito de emitir uma declaração inequívoca e de fazer chegar essa declaração ao profissional, ao comerciante. E por via disso, o advogado pode efetivamente ter um papel muito importante na redação, na elaboração da declaração inequívoca de vontade que o consumidor deve dirigir ao vendedor, não só auxiliando nessa mesma redação, por forma que, para além de toda e qualquer dúvida razoável, resulte inequívoco que é a intenção do consumidor pôr termo ao contrato, bem assim também aconselhá-lo, como também é devido, embora não seja obrigatório, de que deverá fazê-lo, nomeadamente no caso de uma carta com correio registado com aviso de recepção, no caso do e-mail, garantir também a emissão de um aviso de leitura. Muito obrigado, Dr. Carlos Costa, pela clareza dos seus esclarecimentos. Chega assim ao fim o episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Esperamos por vós na próxima semana. Até breve.